Olá, pessoal, tudo bom? Konnichiwa, minasan. O genki desu ka? Eu sou Tanaka, watashi wa Tanaka desu. E sou japonês, そして私は日本人です。Esta semana, minha aula vai ser um pouco diferente. Hoje eu gostaria de passar umas informações de japonês legais, quer dizer, engraçadas. Em japonês tem algumas palavras que origem de português. Isso que é o tema de hoje. Aqui eu coloquei, né? As palavras japonesas importadas de Portugal. Então, eu vou apresentar aqui. Diverte-se, tá bom? Então, vamos começar. それでは始めましょう. A primeira palavra é capa de chuva. Origem é o português, capa de chuva. Em japonês é assim que escreve. Nós fizemos kanji, sim, só que como estamos chamando é o seguinte: capa, 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 assim, capa virou capa, capa de chuva, de capa virou capa. É interessante, não é? Né? E até tem como falar exatamente capa de chuva em japonês. Esse que chama amagappa. 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 Assim, ó. Só que a maioria das pessoas se chama capa mesmo. Capa. Assim. E no Japão, para vocês seria Fundamental 2. A gente chama Chugakko. É muito comum, os alunos vão à escola de bicicleta. Por isso, dia de chuva, eles têm que usar capa de chuva para não molhar. Então, esta palavra capa é muito comum, só que ninguém sabe que a origem é português. Isso aqui é uma pena, só que já virou como japonês, por causa da história, né? É há muito tempo atrás, assim, em que japonês começaram a usar essas palavras, né? Então, agora eu gostaria de passar para outros também. Vamos ver, né? Original é capa de chuva, que é kappa. Hoje em dia, o japonês está chamando kappa, certo? Outra, copo. Copo. Copo em japonês é assim que escreve, né? Copo. Copo, assim, ó. O japonês está pronunciando copo. De verdade, um pouco diferente, né? Porque não está terminando com po, de som de o. Só que acho que vocês podem ter o sotaque, porque eu também estou percebendo que quando escuto umas paulistas está falando obrigado, tem gente que está pronunciando mais ou menos obrigado, parece assim, né? Então, copo, acredito que em japonês escutamos assim, né? Nós escutamos desse jeito naquela época. Por isso o japonês está chamando copo, né? É que a origem é copo, mas pelo sotaque eu acho. Copo virou desse jeito. E claro que esta palavra também é muito usada no dia a dia. Mas ninguém sabe, infelizmente. A origem é português, né? Copo. Certo? Próxima. Botão. Olha só, botão. Botão é em japonês também botão. 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 Claro que meio japonizado mais, né? Não que tão, tá falando botão, tan, assim, né? Só que significado igual, vem de português mesmo. Não tem outra palavra em japonês. Sempre a gente chama botão. Botão, né? Interessante. Agora, eu gostaria de passar para outra. É biscoito. Biscoito.
Eu sei que no Brasil, né, tem gente que chama bolacha, mas português ensinou para nós biscoito e japonês está chamando desse jeito, bisqueto, 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 assim, ó. Porque biscoito, 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 bisqueito, bisqueto. Eu acho que é assim que evoluiu, né? Bisqueto. Ok? Outra, pão. Esse é o mais popular. Pão. Em japonês é pan. 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 Agora, né? Esse que é o mais interessante que tem. Porque, infelizmente, japoneses tem uns japoneses que tá pensando que o pão é em inglês. Aquelas pessoas que não sabem inglês tá pensando assim. Mas em inglês, pão é bread. Então, por exemplo, uns japoneses que não sabem muito bem de inglês, eles tentam falar pão, né, para a pessoa que fala inglês. Só que o pão, para eles, falando de inglês, é outro significado, né? É que é a frigideira. Então, muito conhecido, claro que o japonês ama de comer pão, mas infelizmente ninguém sabe esta palavra de onde veio, né? Pão. Eu também adoro pão. Próximo. Órgão. Esse instrumento também é comum no Japão. Normalmente nas escolas japonesas, ou seja, a creche, esses lugares assim, sabe? Jardim de infância e tal, o japonês está chamando órgão, 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 assim, ó, né? Órgão. O japonês está chamando órgão, órgão, assim. Ok? Agora, outra. Croquete. Croquete é uma comida, né? O japonês assim, chama korokke. 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 Esta comida, korokke, também muito comum no Japão hoje. Qualquer supermercado vende, até combine. Loja de conveniência também podemos encontrar com korokke. E na hora do almoço das escolas japonesas públicas também serve essa comida que chama korokke, né? A origem é croquete, português, né? Korokke, korokke, certo? Agora outra, tempura, né? Português original é tempero. Agora esse eu li uma história quando eu era estudante de escola primária, que chama Shogakko. Por que o japonês começou a chamar essa comida tempura? Antigamente, acredito que não tinha um nome específico para desses tipos de frituras. Um português chegou e ele viu esse negócio e acho que ele falou, temperando como? Temperar como? Assim que acredito que ele perguntou. Então, o japonês não sabia o que significa, claro, né? E um dia, não sei, virou como um nome desta comida, que é o tempura. Tempero, tempera, tempuro, tempura, assim, né? Eu acho que mudou. E agora, esta comida é exatamente umas comidas japonesas conhecidas e representando uma comida japonesa, né? Que é tempura. Só que, olha o nome dele, tempura, origem é de português. Nossa, que influência, né? Interessante. Outra palavra também tem, por exemplo, esse, tabaco. Esta palavra também, né? Japonês, como se chama, é exatamente tabaco, tabaco, tabaco,
Claro que hoje em dia tabaco é cigarro, né? Mas é origem de português, de tabaco. Tabaco. Japonês não tem outra palavra. Tabaco é tabaco. Interessante também. Outra, ombro. Tem uma palavra ombro. Esse também influenciou para nossa língua. Agora, a gente tem uma palavra ombu. 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 O que significa, aqui na imagem está passando, que eu carregar a pessoa nas costas, né? Ombu. Criança fala, ombu shite, me carregue, tipo assim, ombu shite, assim, né? É que onde né, criança toca é nossos ombros. Por isso, eu acho que começou a chamar ombu. Origem é português. Essa palavra também ninguém sabe que a origem é de português. Tem mais, tem muitas palavras. Outra é assim, jarra. Essa palavra também é japonês. Esse negócio a gente chama jouro. Jouro, certo? Claro que esse negocinho para vocês é regador, né? Para molhar plantas. Mas usa verbo, né? É jarra. Por isso o japonês também começou a falar jouro. Assim, ó. Certo? E a outra que é a varanda. Varanda também influenciou sim. Esse lugar a gente chama veranda, né? É que é o varanda mesmo, mas a gente chama veranda, né? Sílaba mudou, só que a origem é português. Veranda. Tem mais. Por exemplo, nome dos países. Primeiro, Holanda. Holanda, em japonês também chama Holanda, né? Sim, tem outro, né, jeito de chamar, que é os Países Baixos. Só que a origem de português foi Holanda, né? E para nós, japoneses, como não tínhamos muitas assim sabedorias do mundo quando era assim, tipo, pode ser que 400, 500 anos atrás, assim, né? O Japão não tinha contato com europeus ainda. Naquela época, quem ensinou geografia, história da europeia foi portugueses. Por isso, o Japão, japoneses, né, aprenderam muitas palavras novas com portugueses. E algumas palavras não tinha ainda no Japão, né? Então, não tinha como chamar em japonês. Por isso, usava direitinho né, português. E até hoje, ninguém criou outras palavras, por isso está sobrando. A gente chama Holanda. Como em inglês é Netherlands, mas em japonês ninguém sabe se fala, você fala que, você já conhece Netherlands? Netherlands, ninguém sabe, só sabe como Holanda mesmo. E agora, outro país. Esse país também, que é inglês, que é a palavra de origem. Como mudou para nós japoneses, é assim. Igiris, de verdade, significado é Reino Unido. Em que situação tem? Tipo, qual relação tem? Agora, quem mora nesse país, Reino Unido, vocês chamam como? É inglês, não é? Então, isso que é o motivo. Acredito que o português se ensinou para nós, japoneses, como se fosse nome de pessoas, ou seja, nome de um idioma deles. Mas o japonês entendeu errado e começa a chamar como nome de país, assim que é o igiriço. Origem é inglês. Acredito que é assim que eu transformou, né? Então, eu passei todos os que eu preparei hoje.
olha, tinha quantas palavras. De verdade, quando eu pesquisei, apareceu mais do que 30 palavras importadas de Portugal. Mas muitas pessoas não sabem essa realidade. Só que, querendo ou não, nós japoneses estamos falando muitas palavras vêm de Portugal. Por exemplo, pan, tabaco. Estas palavras, nossa, quase todo dia japonês está falando, hein? Muito interessante, eu acho. Por isso, eu gostaria de compartilhar, né, esta sabedoria. Por isso, eu fiz esse vídeo hoje. Espero que vocês gostem. Tá bom, então. Aula de hoje, até aqui. 今日の授業はここまでです。Muito obrigado por assistir. 視聴していただき誠にありがとうございます。Se vocês têm algumas ideias para eu fazer vídeo aula, por favor, me entrar em contato. Eu estou aguardando a você. では皆さんまたね。バイバイ。